Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da goleada do Palmeiras 4-1 sobre o Juventude. Os gols do Palmeiras marcados pelo Rafael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fux e o Felipe Anso. Com essa vitória, o Palmeiras se isola na liderança do Campeonato Brasileiro com 58 pontos, tem 3 a mais que o Flamengo, que é o segundo, com 55, e o Palmeiras com 2 vitórias a mais. O Palmeiras tem 18 e o Flamengo tem 16. Vamos trazer aí os corintianos revoltados após a vitória do Palmeiras, a goleada do Verdão. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando da partida. Ah não, doido! Palmeirinha disparou! Palmeirinha disparou! 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 Palmeirinha disparou! 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 Ninguém pega mais não. Ninguém pega esse Palmeiras, não acredito não, doido! O diabo é que acredita, Palmeiras já vai ser campeão de novo, cara! Isso aí é inadmissível, meu irmão! Isso daí é buracar demais, cara! Rafael Veiga tava com 600 anos que não fazia gol, cara! Nem jogar o homem não jogava, meu irmão! Falar o quê, meu irmão? Vou falar o quê? Vai falar o quê? Hoje não tem VAR, hoje não tem árbitro, não tem nada. Sabe o que tem hoje? Líder isolado. Líder isolado, Palmeiras. Com 3 pontos na frente do Flamengo, deu um banho de bola no Juventude. Ai, mas é o Juventude, tá na zona do rebaixamento. O Palmeiras tava com 11 desfalques, meu irmão. Um monte de jogador convocado, lesionado, time inteiro reserva. E olha o que o Palmeiras fez, enfiou 4-1 no Juventude, no Allianz Parque. Nem na data FIFA eu tenho paz. Nem na data FIFA eu tenho paz. 4-1 com, assim, ó. Se botasse o pé mesmo, enfiava uns 8 hoje no Juventude. O Carpini tava tão desesperado que ele botou o Nenê. Chegou uma hora que ele falou, não, o que passa na cabeça do treinador? Fala, ó, tô tomando um ataque, eu vou pôr o Nenê que vai resolver os meus problemas. O Nenê tem 70 anos, Carpini. Vai jogar aquele time do Palmeiras, até o Veiga. Veiga, Sleep Anderson, todos fizeram gol hoje. O Juventude ressuscitou os mortos do Palmeiras. O Bruno Rodrigues ainda é o lado bom dessa história, né? O Bruno Rodrigues ainda que ficou quase 2 anos parado por cirurgias no joelho, ambos joelhos, né? E acabou voltando e fazendo gol. Quer dizer, Juventude ressuscitou o Palmeiras. Agora aguenta eu, segue o líder. Jogo no Alienígenas Parque, conta comigo, Palmeiras 1, Palmeiras 2, Palmeiras 3, Palmeiras 4, Juventude 1. Gol de quem? Bruno Rodrigues, Tio Paulo, Calvin Peixoto e Fux. Os caras se deram o luxo de poupar jogadores e enfiaram 4 no Juventude. São mais líder do que nunca no Brasileirão. 2 vitórias a mais em cima do Flamengo. E pega o Flamengo semana que vem. Olha a importância dessa vitória pro Palmeiras. Olha, ô torcedor, ô secador, você que seca o Palmeiras, que nem eu já tô te avisando, irmão. Se prepara para dezembro. Se prepara para dezembro que a salamada vai entrar com força. Sem dó, sem vaselina, sem cuspinho, sem manteiga, sem nada. Vai entrar rasgando sem dó, velho. O salame verde vai entrar rasgando. Time do pacto dos ali, nem precisou de pacto, nem tem o gol do Jandrei. E o gol que o Jandrei tomou, o frangueiro lazarento. Pelo amor de Deus, e o arbitragem tentou dar um pênalti pro Palmeiras ainda. Pelo amor de Deus, hein. Ainda bem que o VAR foi lá no lobo, porque seria uma vergonha dar um pênalti desse. Mas nada que tira o mérito da vitória do Palmeiras 4-1. E ó, falar a verdade, parabéns ao Bruno Rodrigues aí, que fez, não sei se é o primeiro gol com a camisa dele do Palmeiras, mas é o primeiro gol depois que ele volta de lesão. E o rapaz tá jogando bola de novo. Uma salamada do Palmeiras, uma salamada, eu já tô avisando de novo. Espere dezembro pra ver o que vai acontecer. Pro inferno, time lazarento, time do pacto. Rapaziada, não tem o que fazer.
Palmeiras campeão brasileiro 2025. Confesso que eu ainda alimentei um raio de esperança, mas acabou. Hoje o Palmeiras goleou o Juventude e sacramentou essa conquista. Ai, vai ter muito campeonato ainda. Você acha mesmo que o Flamengo vai conseguir alcançar os invencíveis do Palestra? Nada e nem ninguém no universo tira esse título do Palmeiras. Eles já são campeões. De tal forma que eu acho que os times do Brasil deveriam desistir de jogar o Brasileirão. Devia ser tudo WO. Inclusive, todos os pontos devem ser colocados pro Palmeiras, porque o Palmeiras merece. É um futebol em essência verdadeiro que vai levar eles pro panteão dos imortais. E o Flamengo que sonhou tanto e agora acabou. Nos resta agora, como flamenguista, parabenizar o Palmeiras aí pelo título do campeonato. Digo isso com o coração muito triste, porque eu tive esperança de ver o nosso Flamengo aí ser campeão aí depois de alguns anos. Mas a verdade, gente, é que não tem como competir com o Palmeiras e é campeão hoje já com várias rodadas de antecedência. Ai, você está tentando secar o Palmeiras. Não tem como secar um time desse. Esse time é invencível. Hoje abriu 3 pontos da liderança, mas na próxima rodada abre 6, depois 9, depois 12. E se essa crescente acompanhar o futebol do Palmeiras, teremos uma dízima periódica. E assim veremos os pontos do Palmeiras e além do infinito. É isso, rapaziada. Acabou o campeonato. Palmeiras campeão brasileiro 2025. Esse é o Colosso do Allianz Parque. Palmeiras vence o Juventude e na tabela do Brasileirão abre 3 pontos do Flamengo e 2 vitórias de frente. Ou seja, mesmo se o Flamengo vencer o confronto direto do Palmeiras, o Palmeiras segue na liderança, porque tem 2 vitórias a mais que o Flamengo. Portanto, com isso, o Flamengo nesse momento não depende somente dele para ser campeão brasileiro. O Palmeiras, com essa goleada sobre o Juventude, chega a 58 pontos, abre 3 pontos do Flamengo e 2 vitórias a mais. Portanto, digamos que o Flamengo ganhe do Botafogo e o Palmeiras ganhe a próxima rodada do Bragantino. Palmeiras vai a 61 pontos, Flamengo vai a 58 e depois tem um confronto direto entre Flamengo e Palmeiras. Mesmo o Flamengo ganhando o confronto direto, o Flamengo chega a 61, mas não passa o Palmeiras pelo número de vitórias. Então, o confronto direto é uma final no Brasileirão. O Flamengo precisa ganhar o confronto direto para igualar a pontuação do Palmeiras e buscar a liderança nas próximas rodadas. E o Palmeiras, com isso, continua na liderança com 3 pontos de vantagem e 2 vitórias na frente do Flamengo. Uma vez de forma quase orgânica, né? A pergunta de hoje não ia para esse lado. E assim, para mim o que aconteceu naquele dia foi realmente constrangedor por tudo que ele fez. E também ficou muito claro que a manifestação da torcida representa uma parte específica da torcida, a sua torcida organizada. Que ele cita nominalmente, aliás. Exato. E se não me engano, a primeira vez ele não citou tão claro que nem hoje. Acho que hoje ele quis deixar claro, porque daquela vez não foi. Jean, eu queria que você falasse um pouco disso. Primeiro, eu trabalhei isso com o elenco, eu entendo aquilo que ele falou. Olha, não vamos nos iludir. Esse é o ponto. Sabe, hoje não caiam nesse oba-oba, porque vocês lembram do... Mas ele ficar pé da vida, eu também entendo. Só que ele trazer nas coletivas, não sei. Gostaria de te ouvir, Jean. Eu estou muito com você, com o que você disse. Eu defendi demais, entre aspas, o Abel no momento que tudo aquilo aconteceu. Defendi no sentido de que eu acho um absurdo que as coisas tenham chegado àquele ponto e muita gente pedindo para sair, o papo de fim de ciclo. Então eu falei aqui nessa mesma bancada, nessa mesma mesa, que considerava tudo aquilo um absurdo e uma dessas insanidades que só acontecem no futebol brasileiro, como a gente viu o próprio Zubeldia falar a ESPN Argentina. Ele ficou chocado, ele já estava na Argentina e ele ficou chocado com ter acontecido aquilo com o Abel. Dito tudo isso, e lembrando que eu fui um cara que também não entendeu tudo aquilo, eu estou plenamente de acordo com você. Ele não precisa trazer isso toda a entrevista coletiva. Que ele tenha guardado mágoa, já está claro que ele guardou mágoa, que ele guarda mágoa até hoje. Agora, não acho que precise de fato trazer isso o tempo todo. Acho que depois ele até, quando ele fala a mancha, porque ele cita nominalmente a mancha verde, e aí ao mesmo tempo fala, né? Aliás, hoje ele estava soltando os palavrões ali, né? Pegando a moda da imprensa, assim, de soltar uns palavrões. E falou, bom, mas quando a mancha verde tá aqui, aí é foda, aí é legal, né? Aí a coisa anda, tá? Então ele faz o elogio, mas ao mesmo tempo que ele faz elogio, ele deixa clara a crítica. Eu acho que não precisava, de novo, trazer isso à tona, ainda que, como você disse, ele use isso muito bem com o elenco, com o grupo, e isso a gente sabe, não é de hoje, inclusive por declarações que jogadores do Palmeiras deram aqui pra gente ao Bola da Vez. Isso é o Abel, né? Ele, nos dias de festa, ele vem carrancudo, é um pouco a tática dele em coletivas. Hoje eu daria um desconto, porque eu acho que são marcos. A gente mesmo aqui na nossa discussão
colocou essa questão, não diretamente a desclassificação na Copa do Brasil contra o Corinthians, mas colocou esses 2 momentos como marcos. Eu acho que pelo que foi hoje o jogo, pelas dificuldades que o Palmeiras teve e por tudo que o Palmeiras jogou, hoje eu dou um desconto para ele. Eu acho que esse contraponto em relação a dias que as coisas vão bem e dias que as coisas vão mal, acho que cabe dentro do discurso que ele quis fazer. Os 2 exemplos são esses. O exemplo extremo dele chegar a ser vaiado por uma parte da torcida depois de todo o trabalho que realizou, e hoje em que está tudo bem. Eu acho que foi a maneira dele dizer nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Naquela vez foi muito para baixo, hoje segurem, não é tanto assim para cima, temos um campeonato para jogar. Eu acho que hoje eu dou um desconto para o Abel, sou muito crítico em relação à postura dele em coletiva, mas eu acho que hoje até se justifica. Ele tem esses 2 pontos, né, para criar um contraponto muito claro. Acho que faz sentido ele ter retroagido àquele momento, que foi mesmo um marco, né? Sim, não, eu quero te ouvir também, deixando claro, nesse embate eu estou 100% com ele, assim, sobre o que aconteceu. Eu estou falando só sobre essa tendência de que ele fez uma, fez 2, me dá a impressão de que pode vir a terceira, a quarta e a quinta em momentos assim mais aleatórios. É muito óbvio que o que aconteceu não era para ter acontecido, principalmente as ações violentas. Não é assim que você resolve. Se você quer que um técnico vá embora, você simplesmente o demite, com respeito por sua história, e cada um segue sua vida. Não se resolve isso com violência. Mas eu nas entrevistas do Abel, assim, muitas têm sido assim. Eu, como Jans, também defendi o Abel, inclusive desde a primeira, quando ele ganhou o prêmio. E aí foi na CBF, falou sobre as necessidades que o futebol brasileiro tinha de mudança. Sim. E muita gente falando, ele está querendo cavar para ir embora. Eu falei, não, ele está realmente indignado. Então, agora eu não ligo, mas vou ser bem honesto, assim, eu acho que o Abel é um cara que valoriza muito quando ele é criticado, e o elogio para ele não serve para nada, porque ele não valoriza nenhum elogio que ele recebe, ele nunca aceita nenhum elogio. Então, é o jeito que ele vive a vida dele, não sou eu que tenho que me intrometer nisso, né? Acho que deve ser sofrido, inclusive em vários momentos, você ter tanta coisa entalada, sendo que você talvez seja o técnico merecidamente mais exaltado do futebol brasileiro em muitos anos, vencedor, campeão, no clube, o maior da história do clube, falado por qualquer pessoa, pelo menos pela absoluta maioria, seja de torcedores do Palmeiras, seja de torcedores que não são palmeirenses. É um clube que tem tantos técnicos marcantes. Não, pelo amor de Deus. Luiz Felipe Scolari, se for mais para trás. Vanderlei Luxemburgo. Pelo amor de Deus. Filipe Nunes. Não é em qualquer lugar. O nível da concorrência é muito alto. E se ele quer sempre reagir, é um direito dele, não me incomoda. Não me incomoda, acho que ok. Achei que tá falando disso porque você fazer isso. Eu acho. Eu só acho que não é positivo. Te incomodar ou me incomodar, acho que é de menos. Mas é que eu acho que na hora que ele traz isso o tempo todo, no fim ele deixa ali uma rebarba, que a gente sabe como as coisas, como a banda toca no futebol brasileiro, assim, primeiro tropeço, de fato, muito mais do que seria talvez se a reação dele fosse diferente, no primeiro tropeço você pode ter certeza que, né, a Mancha Verde, um grupo que ele nominou, então a gente acha que pode nominar também, vai pegar no pé dele. Porque aí acaba se tornando uma coisa direta, ó, né? Vocês que fizeram isso, tudo bem, ele faz o elogio depois, mas eu acho que é desnecessário num ambiente já tão tóxico como é o ambiente do futebol brasileiro. Por outro lado, que ele usa isso a seu favor, tá muito claro. E ele mesmo trouxe isso... Como ele faz? Como ele faz. Ele contou como ele faz com os jogadores. Esses caras aqui estavam te xingando. Lembra que eles falavam de cada um de vocês depois da eliminação do Corinthians. Então ele traz um pouco, que até é um método, não é que é um método inovador, é um método já utilizado por tantos outros técnicos no próprio Palmeiras. O Filipão era um cara que usava nós contra eles, da imprensa e tudo mais. Enfim, mas eu acho que não sei se tem tanto benefício para ele externar essa mágoa e esse rancor que é compreensível que ele tem. Geralmente quando as pessoas externam, porque elas estão precisando externar, porque elas guardaram isso bastante. E se eu fosse o melhor amigo do Abel, eu não conheço, mas se o Abel fosse meu melhor amigo, eu visse ele dessa maneira, eu falei, cara, é mais fácil você gastar energia para trabalhar suas emoções do que tentar mudar o comportamento de um monte de gente. É que isso é o Abel também. Eu posso falar porque eu também, em muitos momentos da minha vida, também reagi mal em situações, também já fui mal educado. Não sou nós, isso, mas não tô falando que eu sou melhor. Faz o apelo quando ele externa. Porque a entrevista... Hoje, pelo menos, me parece que foi um pedido mesmo, né? É o que a gente está... Um apelo, assim, ajudem o tempo todo, ajudem nas derrotas, ajudem quando as coisas estiverem ruins.
não é o padrão Talvez brasileiro, até prevendo de que fato. isso vai acontecer num momento muito agudo e, ó, gente, vamos nessa. É hein? isso. Porque a gente transmite os jogos da Libertadores, muitos jogos, a maioria dos jogos da Libertadores, a gente vê, para fazer uma comparação com as torcidas argentinas. É uma coisa que... É incomparável. Pra gente choca quando a gente vê o time tomando de 3, de 4 e os caras lá com a mãozinha, né, e gritando e não sei o quê. Criança com 6 anos já é Exato. nasce. Eu não tô nesse caso aqui, não tô julgando, não tô dizendo que é melhor ou que é pior, mas são culturas diferentes e ele tenta mudar isso. É porque você esquece um detalhe, com todo respeito, muito grande, que não é nenhum detalhe quando você fala sobre isso. O argentino vê o seu jogo da arquibancada como um jogo à parte do jogo de campo. A torcida tem orgulho da torcida que é, independentemente do seu time, e o time sempre é para o torcedor. Aqui, o torcedor é muito mais dependente dos resultados. Sim. E o torcedor é muito mais, digamos assim, vou usar um termo gentil, fã do jogador de futebol do que é o torcedor argentino. Mas o reflexo para o time é um reflexo. O argentino torce assim para time do bairro, não é nem para os grandes. O argentino perde... Quando havia 2 torcidas no estádio, só na Copa Argentina em estádio neutro, havia um programa de televisão onde só se mostrava as torcidas. Porque era um programa semanal. Porque de um lado era a torcida de um time e da outra torcida visitante. Quem cantou mais? Então, havia uma competição entre as torcidas. Né? Aqui no Brasil, antigamente quando era dividido em estádio... Em São Paulo, em clássico, você nem pode ter competição. Tem mais. Trazer agora as estatísticas da partida. Posse de bola. O Palmeiras teve 67% a 33% do Juventude. Gols esperados 1,74 do Palmeiras, 0,46 do Juventude. Total de chutes, finalizações 19-8 para o Palmeiras. Chutes no gol, chutes certeiros 10-1 para o Palmeiras. Chances perigosas criadas 4-1 Palmeiras. Escanteios 6-0 Palmeiras. Impedimentos, o Palmeiras teve 1, Juventude nenhum. E passes completos 473 do Palmeiras, 208 do Juventude. Então tá aí as estatísticas da partida. Vitória grandiosa do Palmeiras. Palmeiras com 58 pontos na liderança do Brasileirão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos.